do pecado? A morte. Porque todos pecaram e foram destituídos. Deus, ele é justo e ele precisava cumprir a justiça que ele mesmo estabeleceu. O que acontece? Ele olha para o pecado do homem e ele fala: na hora, Adão, que você pecar, que você me desobedecer, você morre. Havia uma sentença sobre nós, uma condenação sobre nós. E qual era a condenação? Era a morte. Deus, ele precisava executar a justiça, porque a justiça de Deus não é como a nossa justiça. Deus, ele precisava executar, porque um dia ele disse: se o homem pecar, ele vai morrer, e eu preciso executar a justiça. Eu sou justo, a minha justiça é eterna. E se parássemos aqui no atributo de justiça de Deus, ele poderia simplesmente olhar para a humanidade e dizer: vai aguardar o julgamento, e no final dos tempos ele condenar todos nós à perdição. Deus, ele continuaria sendo justo. Ele não precisava nos salvar. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar que Deus, ele precisava salvar o homem. Por sua justiça, ele tinha avisado Adão: Adão, se você pecar, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Adão escolhe pecar, Adão e Eva escolhem pecar. Deus, ele poderia simplesmente ter ignorado a humanidade, ter destruído tudo. Ele é justo, ele poderia ter olhado e vou refazer tudo, vou começar do zero. Deu errado, o homem pecou. Ou simplesmente ter deixado entregue a humanidade ao pecado, à iniquidade, ter deixado a humanidade sem um Salvador. Porque o homem, ele precisa de um Salvador. O homem sozinho, ele não consegue se salvar. Por isso que nós temos a mesa lembrando de Cristo. E esse seria o caráter justo de Deus. Se toda a humanidade, se todos os homens fossem condenados ao inferno, fossem condenados à perdição, Deus, ele permaneceria justo. Mas nós falamos de um outro atributo do caráter de Deus no início, que revela a mesa, a ceia, o sacrifício de Cristo, é o amor. João 3,16 fala: porque Deus amou. Ele não precisava, e aí a gente pode ver aqui, ainda sobre justiça, se Deus não punisse o pecado, aparentemente seria injusto, a menos que se perceba outros meios de punir o pecado. É por isso que Paulo diz que Deus enviou Cristo como sacrifício para suportar o castigo pelo pecado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 3. E nós vamos começar a entrar agora sobre o atributo do amor de Deus. A razão de nós estarmos aqui. Romanos, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. E o que Paulo ele fala de um Deus que é justo e ele precisava punir o pecado. Mas ele fala que através de Cristo, o mesmo Deus que é justo, ele se torna justificador. Justificador de quem? Meu e seu. Ele nos justificou. Ele precisava punir o pecado e ele não poderia deixar passar, mas ele escolheu nos amar. Estamos aqui porque Deus escolheu nos amar. Não o amamos, mas ele nos amou primeiro. Por isso hoje nós o amamos. Porque um dia, mesmo sem precisar, Deus olhou para a humanidade e disse: eu amo a humanidade, vou providenciar a propiciação pelo seu pecado. Mas Deus era um Deus justo. O que nós, seres humanos, podemos pensar é: na hora que eu preciso tirar a condenação de alguém, eu posso simplesmente me esquecer da condenação. Se eu sou uma autoridade, paro alguém na blitz, mas eu amo essa pessoa, vejo que seu carro está irregular. O que nós esperamos que essa pessoa faça? Feche os olhos,
faça vista grossa, deixe passar, mas Deus ele não poderia fazer isso. Ele não poderia ignorar a própria justiça. Ele não poderia ter dito, eu amo a humanidade, eu amo o mundo, por isso vou anular o castigo do pecado. Deus ele não poderia fazer isso porque ele seria injusto. Ele precisava executar em alguém. E quem foi esse alguém? Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Foi em Jesus Cristo executado a condenação do nosso pecado. E Paulo fala, através de Jesus Cristo, o Deus que é justo, ele se torna o justificador da humanidade. E nós começamos a entender o porquê Cristo precisava ter morrido. Não havia outro meio. Na hora que Deus escolheu, quando Deus escolheu nos salvar, quando Deus escolheu uma maneira de punir o pecado na humanidade e ao mesmo tempo salvar a humanidade, não haveria outro meio. Tinha que ser através de Jesus. E aí novamente nós falamos, havia outra maneira de Deus nos salvar. É necessário que a gente entenda, Deus ele não precisava nos salvar. Por melhor cidadão que você seja, por melhor pagador de impostos, por melhor politicamente correto que você viva, Deus ele não precisava nos salvar. Ele não precisava me salvar, ele não precisava te salvar. E vamos ver isso em 2 Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em 2 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 4. Pedro fala, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o justiça. Deus ele não tinha necessidade de nos salvar, ele poderia simplesmente nos deixar entregue ao pecado até a condenação, porque esse mesmo Deus não poupou nem anjos, quanto mais o ser humano que escolheu pecar. Quanto mais o ser humano que teve a oportunidade de não pecar, ele vivia na perfeição, ele vivia na plenitude da presença do Senhor. Ele tinha tudo o que precisava, Adão e Eva, ele tinha tudo. Ele tinha um acesso à presença, ele tinha um Deus relacional, um Deus que se interessava pelo relacionamento, pelo diálogo, pela comunhão. Mas apesar disso, Adão e Eva escolheram o pecado. Acharam que não era suficiente viver com o que eles tinham. E eles desejaram algo mais. E esse algo mais criou uma barreira de inimizade entre o homem e Deus. Mas precisava que o sacrifício de alguém, e o sacrifício de alguém puro, alguém justo, fosse o pagamento pelo pecado. Por isso que Deus enviou Cristo. Por causa do seu amor, Deus decidiu nos salvar. Por causa dessa decisão, a expiação se torna necessária, pois não haveria outra maneira para nos salvar. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, no versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. E propiciação significa um sacrifício que aplaca a ira de Deus, transformando em favor. O sacrifício de Cristo não só pagou a nossa dívida pelo pecado, mas ele transformou o que era dívida, o que era um escrito de dívida contra as nossas vidas, ele transformou em favor. E nós encontramos favor diante de Deus por causa de Cristo. E Paulo fala, somos salvos pela fé, não por obras para que ninguém se glorie. Não há nada de bom que nós façamos que pode nos salvar. O homem é incapaz de se salvar. O homem, ele precisa de um Salvador. Nós precisamos de Cristo e por isso nós lembramos da mesa. E por isso nós tomamos a ceia. Não participamos porque somos dignos. Não há dignidade nenhuma em nós, mas há uma necessidade de um Salvador. Por isso nós participamos, para nos lembrar que estávamos numa condição de perdição, mas Deus escolheu enviar Jesus Cristo para pagar a punição que era nossa e nos salvar. E hoje o Espírito continua nos chamando a esse lugar de arrependimento. E hoje o próprio Senhor continua nos chamando a esse lugar de arrependimento. Queria que você voltasse na sua Bíblia um pouco
em Lucas, no capítulo 24, uma história também muito conhecida sobre o caminho de Emaús. E em toda a Bíblia nós vemos que não havia outra maneira de Deus nos salvar, se não fosse enviando Cristo para morrer na cruz. E os discípulos, vamos ler o versículo 25 ao 27. Então lhes disse, os discípulos estavam no caminho de Emaús, estavam voltando para as suas cidades, desapontados com a morte de Cristo, achando que tinha acabado, o seu líder, o seu mestre havia morrido, e agora eles estavam sem o norte, não sabiam o que fazer, e estavam abatidos no caminho. Cristo os encontra e começa a falar com eles, a perguntar, e eles falam, mas você não sabe do que aconteceu? Cristo, que era o nosso líder, o nosso mestre, estávamos com expectativa nele, mas ele morreu, agora tudo acabou. E aí Cristo ele começa a falar ao coração dos discípulos. E no versículo 25 fala, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É necessário que a gente olhe para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e a gente leia através da visão do Evangelho. Toda a Escritura deve ser lida à luz da obra que Deus realizou em Cristo. A Escritura explica o significado e a missão de Cristo. Havia um plano divino. E Jesus começa a falar para os discípulos, Jesus não é alguém que aparece no Novo Testamento. Deus ele não passa o Antigo Testamento todo desesperado pensando, meu Deus, como eu vou resolver o problema da humanidade? Deixa eu fazer alguma coisa paliativa aqui. Uma vez por ano, o sacerdote vai entrar aqui e entregar um sacrifício. E aí eu vou me esquecendo do pecado de vocês e a gente vai empurrando com a barriga até que eu pense numa solução. Não, Jesus era o Cordeiro de Deus, escolhido desde a fundação do mundo. Deus ele não estava perdido no plano. Jesus ele não aparece do nada em Mateus como um personagem novo na história. Jesus ele aparece desde Gênesis, na criação, ele era a palavra, ele era o verbo. Através dele todas as coisas foram feitas e tudo subsiste nele. Colossenses fala que em Cristo a plenitude de todas as coisas, ele estava desde a eternidade. Cristo é alguém que viu o Pai criar todas as coisas. Ele estava participando. E quando deu errado em Gênesis 3, Cristo ele também é citado como o descendente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás. Então Cristo ele não aparece como um personagem novo no meio da história, tentando resolver um problema em Mateus. Ele está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. É sobre Cristo, não é sobre o homem. É sobre o que Cristo fez, o que Cristo faz, o poder dele. Não é sobre o homem. É sobre, sim, um homem miserável, pecador, que precisa de um Salvador. E sobre um Cristo, o Redentor, o nosso herói, o nosso Salvador, o nosso justificador. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. Estamos falando ainda se haveria outra maneira de Deus nos salvar se não fosse através de Cristo. E o próprio Cristo explica aos discípulos em Emaús que não. Por toda a Bíblia, a história explica, Deus explica através da sua palavra o que era necessário que o Cristo padecesse. E agora em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14, o autor fala, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o pecado.
e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E veja o que o autor de Hebreus fala: era necessário que ele tomasse a forma de homem, ele padecesse as mesmas coisas que o homem padece, para que nós hoje, diante de Deus, tivéssemos um sacerdote que intercedesse por nós. Por mais que você ame um líder, por mais que você ame um pastor, por mais que você admire um homem ou a mulher de Deus, ele não pode estar entre você e Deus. Só há um único intermediador entre o homem e Deus. Você pode respeitar, você pode honrar, e a Bíblia nos ensina isso, mas não pode ter nenhum ser humano sequer. Por mais poderoso que ele pareça em palavras e obras, não pode ter nenhum ser humano sequer entre o nosso relacionamento. Porque o único que era puro, que desceu do céu tomando forma de homem e sofreu e padeceu o que nós sofremos e padecemos foi Jesus. E ele hoje está diante do Senhor como um sumo sacerdote. Ele acessou o Santo dos Santos e hoje ele intercede por nós diante de Deus. Não como alguém diferente à situação do homem, mas como alguém que se compadece do que nós sofremos. Só Cristo. Só Cristo, e por isso nessa noite eu falo de novo, estamos lembrando o sacrifício de Cristo. Não tome a ceia, mas como uma forma automática, algo que você faz num ritual mensal. Mas vamos lembrar o sacrifício dele, vamos lembrar o que ele fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira grandiosa, não porque o mundo é grande, mas porque o pecado do mundo era muito grande. A depravação do mundo era muito grande, por isso que Deus precisou ter muito amor. Não porque são muitas pessoas, mas porque o erro era muito grande. E ele precisou ter muito amor. Amor ao ponto de dar o seu filho. E depois que você vira pai, isso dói no seu coração. A Bíblia fala que o amor de um homem em se entregar por uma pessoa boa, já é algo muito valoroso, já é algo muito bom. Imagina você entregar o seu filho por alguém que aos seus olhos não vale nada. Porque um dia Abraão teve um filho que foi a promessa do Senhor para ele. E ele amou muito aquele filho, ele amou muito Isaac. Mas Deus queria testar o coração de Abraão. E disse: Abraão, pega teu filho e oferece para mim. Pega teu único filho, Abraão, o filho que você ama, e oferece para mim. E Abraão pegou seu filho, preparou tudo aquilo e subiu ao monte. Mas a história de Abraão acaba com uma voz dizendo: peraí, Abraão, agora eu sei que você me ama e não me negou o seu único filho. Está aqui providenciado o animal para o sacrifício. E a história de Abraão acaba com ele retornando do monte com o seu filho. Mas anos depois, houve um outro pai que teve o seu filho subindo ao monte. Mas nessa história não houve ninguém que dissesse: peraí, não precisa entregar o seu filho. Mas o filho, ele subiu até o madeiro e morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Houve um outro pai que entregou o seu filho e houve a dor da separação, porque o castigo estava sobre Cristo. O cálice que Cristo fala não era o medo de morrer pendurado numa cruz, mas era a dor da separação do Pai por causa do pecado. Era beber o cálice da ira. E Cristo, ele fez isso por amor a mim e a você. Ele foi até o fim. Ele em angústia, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
mas que não seja feita a minha vontade, porque Jesus sabia, só havia uma vontade a ser feita, e era que ele fosse na cruz. E ele foi até o fim. E ele entregou a sua vida na cruz. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós cantamos, como estávamos cantando aqui, se a graça é um oceano, eu quero me afogar nesse oceano. Precisamos nos afogar no oceano da graça. Não há lugar para o ser humano estar, senão rendido aos pés do seu Salvador. Precisamos estar encharcados com essa graça. Precisamos estar encharcados por esse amor que um dia nos alcançou, quando não havia nada em nós que a gente pudesse retribuir. E a gente continua sem ter nada. Nada que a gente faça vai ser a altura suficiente do sacrifício de Cristo. E vamos mais para frente, em Hebreus, no capítulo 10. O autor fala: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos pelo pecado não quiseste, nem deles te agradasse, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro e estabelece o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vamos continuar lendo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E na antiga aliança o sacerdote precisava entrar ano após ano, como a gente falou, e oferecer um sacrifício que era simbólico. Ele apontava para algo perfeito que seria feito em Cristo. Mas era um sacrifício que não conseguia pagar a nossa pena. Era um sacrifício que não conseguia remover o nosso pecado. Por isso, todo ano o sacerdote ele tinha que fazer aquele sacrifício, porque era insuficiente. O sangue de animais não poderia pagar aquilo que só o sangue de um justo poderia pagar. E o autor de Hebreus fala: mas Cristo ele veio, ele se fez vontade do Pai para morrer e por uma só vez aperfeiçoar aqueles que estão sendo santificados. Quem está sendo santificado pelo Senhor? Foi por mim, foi por você. O sacrifício dele foi perfeito, foi único e suficiente. E se a gente voltar agora para Hebreus, no capítulo 9, versículo 23. Volte uma página na sua Bíblia. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àquele. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio,
Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas e muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício desse mesmo. E o que Cristo fez foi resolver de uma vez por todas a pendência do homem com Deus. Porque quando a Bíblia fala que havia sobre o homem uma condenação, um escrito de dívida, o homem não estava devendo ao diabo, o homem não estava com escrito de dívida condenando ele ao inferno. O escrito de dívida era contra o próprio Deus. O homem ele estava condenado a viver debaixo da ira de Deus, mas Cristo, uma vez por todas, ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E hoje nós podemos acessar a presença do Senhor, porque Cristo ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, num tabernáculo que era segundo a imagem do céu, mas ele entrou no próprio céu, diante de Deus, com um único e suficiente sacrifício, tornando-se o sumo sacerdote para sempre. Mas nós estávamos falando aqui que João 3, ele tem 3 partes, João 3,16. Deus amou o mundo, Deus manifesta o seu caráter, o atributo do seu caráter de amor. Amém? Deus, ele entregou o seu Filho. João 3,16 fala, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Mas há uma terceira parte no versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu queria encerrar com essa parte, o convite ainda está de pé. Do caminho que Cristo abriu. E eu queria te chamar a vir aqui na frente. Se você está cansado, se você tem vivido essa vida ausente de uma água verdadeira, tem se sentido preso num pecado que não consegue vencer, tem carregado uma vergonha que você não consegue mais, há um Salvador que nos chama hoje. Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim porque eu tenho essa água para você. Vinde a mim porque o meu sacrifício pode cobrir o seu pecado. E eu não queria que a gente fosse para a ceia sem antes orar pelos nossos irmãos. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se alguém puder baixar as luzes, por favor. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, porque o lugar mais alto que um homem pode estar é ajoelhado aos pés da cruz. É o lugar mais alto que o diabo não vai conseguir derrubá-lo. O diabo não vai conseguir tirar proveito, porque ele já está rendido, ele já está prostrado aos pés da cruz. É o lugar onde o homem reconhece: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador que me liberte do meu pecado, que arranque de minha vergonha. Se você tem sede, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho. Você não precisa mais carregar o fardo sozinho. Enquanto nós estamos adorando, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Enquanto nós estamos lembrando do amor do Pai pelas nossas vidas, eu quero te convidar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. A água há um novo e vivo caminho. Vamos orar essa canção. O seu amor é como um furacão, que eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória.
percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto. Vem, ainda dá tempo. Se junte aos nossos irmãos. Vem aqui na frente, eu te convido, venha. Vamos nos render diante dele, que nos amou, que tanto nos amou. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é. Se você está aí no seu lugar e está sem força para vir, eu te convido, vença a sua vergonha, vença a sua limitação, venha estar aqui na frente com a gente. Queremos orar pela sua vida, queremos orar, queremos derramar esse amor sobre a sua vida. Ele me amou, Ele me amou. Do seu coração declare: Ele me ama. Sim, Ele nos ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sua herança e Ele é o nosso gado. Sim, diga isso. Seu olhar de graça nos atrai a rei. Continua nos atraindo. O olhar dele continua nos atraindo. Dizer isso. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama. Sim, Ele nos ama. Ele nos ama.
muralhas, Sol, quebra as Fá. mentiras pra me Tá não? encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse é o amor dele por mim e por você. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele continua escalando montanhas. Ele continua procurando a ovelha perdida, aquela ovelha que estava afastada. Ele ainda continua chamando. Onde está? Onde está? Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. O amor dele é impressionante, infinito e ousado amor sobre aquele que está cansado, aquele que está pensando em desistir. Talvez você tenha chegado hoje pensando: é o último dia, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero abrir mão daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo. E o Senhor tem te chamado: vinde a mim, vinde a mim. Talvez você chegou aqui sem esperança. Vem procurar na igreja como último lugar de esperança, de algo que você não está encontrando. E o Senhor nessa noite fala para você: vinde a mim. A sua esperança, a minha esperança está diante do Senhor, não está em nenhum outro lugar. Realização profissional não vai tapar esse buraco, mas um relacionamento não vai tapar esse buraco. O vazio que nós temos é do Senhor. Dinheiro nenhum no mundo vai tapar o buraco que é do tamanho de Deus em nós. Há um vazio que só o Senhor pode preencher. Talvez você esteja pensando que mais uma casa na praia, talvez férias. Não, as férias não vai resolver o que só Cristo resolve. E nessa noite, nós temos a oportunidade diante do Senhor, no Santo dos Santos. Não perca a oportunidade de reforçar e refazer a sua aliança. Ou talvez você ainda não tenha feito uma aliança com o Senhor, mas eu te convido nessa noite: não saia daqui sem fazer uma aliança com o Senhor, sem entregar a sua vida, sabendo que é um Senhor que te ama, sabendo que é um Senhor e um Salvador que te ama. E eu queria nesse momento que pudéssemos orar pelos nossos irmãos. Mas se você quer receber essa oração, coloque a mão no seu peito. Vamos orar uns pelos outros. Estamos aqui porque estamos cultuando ao Senhor em comunidade. Quando eu oro pelo meu irmão, o Senhor também vem derramar a bênção sobre as nossas vidas. Fortaleçam-se uns aos outros e não deixem de congregar. O autor de Hebreus fala: fortaleçam-se,
Fortaleçam-se uns aos outros. Fortaleça o seu irmão e o seu irmão vai te fortalecer. Mas não deixe de estar na presença do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela traz esperança ao nosso coração. Não há nada nesse mundo, Senhor, que encha o nosso coração de tanta alegria, senão a tua palavra. Não há nada nesse mundo, não há dinheiro, não há status, não há poder, não há bens, não há nada nesse mundo, Senhor, que encha o nosso coração de tanta alegria, senão a tua palavra que nos traz esperança de que hoje, diante de Deus, temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores, que morreu a nossa morte na cruz e abriu um novo e vivo caminho, que havia sido fechado pelo pecado. Eu te peço, Senhor, que nessa noite no nosso coração o teu amor seja reavivado. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E eu te peço, Senhor, venha avivar esse amor de novo em nosso coração. Queremos nos apaixonar de novo pelo Senhor. Queremos perder as nossas noites pela tua presença, Senhor. Queremos te amar novamente. Queremos desejar o Senhor acima de outras coisas, acima de outros bens, acima de outros relacionamentos e outras realizações desse mundo. Queremos sair daqui totalmente apaixonados pelo Senhor. Queremos participar hoje da tua mesa, Senhor, tendo uma consciência mais profunda do que o teu sacrifício representa para nós, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque o Senhor foi até a cruz. Obrigado porque o Senhor pagou o preço que era nosso. E nós temos hoje o privilégio de relembrar, fazer isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. E sobre cada um que chegou aqui cansado, Senhor, sobre cada um que chegou sobrecarregado, sobre cada um dos meus irmãos que chegou aqui, talvez como alguém que está desesperado pelo último gole de água, eu te peço, Senhor, o teu amor sendo derramado e a tua graça sendo derramada nos corações, Pai. Sobre os nossos corações, Senhor, reavivando a nossa fé, reavivando a chama que é em nosso coração. A caninha quebrada, Senhor, o pavio que já estava fumegando, que já não tem mais fogo, estava só a fumacinha, estava só a brasinha já no final. Aquilo que parecia que já estava esfriando, aquilo que parecia que já estava esmorecendo, Senhor, que nessa noite haja um novo combustível, Senhor. Que nos corações e nas mentes cansadas, Senhor, haja um bálsamo, Senhor. Haja o bálsamo do teu amor, restaurando a alegria da salvação. Que nessa noite, Senhor, a alegria da salvação esteja sendo restaurada sobre o teu povo, Senhor. Que o cansaço seja removido e haja um bálsamo sobre as mentes e os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E aquele que chegou desesperado por uma solução para a sua vida, para o seu pecado, que ele encontre diante do Senhor a solução, a salvação, a redenção, a propiciação pelos seus pecados. É o que nós como igreja te pedimos, Senhor. Nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz, pelo teu amor derramado em nossas vidas. E nós queremos sair daqui diferentes, ó Deus. Queremos sair daqui para viver uma vida que corresponde à tua palavra. Queremos sair daqui, Senhor, não esquecendo da tua palavra, mas como praticantes, com uma vida de alguém que vai corresponder ao sacrifício de Cristo na cruz. Alguém que vai trilhar o novo e vivo caminho até a tua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, família.